Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense para você. Antes, não se esqueça de arrebenta no like, arrebenta nesse like, clique no gostei, por favor, estamos próximos a alcançar essa grandíssima marca de 100 mil inscritos, então é necessário que você se inscreva também no canal Hora do Flu. Então se inscreva, venha comigo, venha, vambora, porque hoje tem uma notícia maravilhosa. E eu vou te falar, essa notícia é maravilhosa que, na minha visão, muda a força do Fluminense para a temporada. É sensacional, tá? É de fato o que eu vou tentar te explicar o porquê que eu gosto tanto dessa notícia. Mas vem comigo porque tem algumas coisas aí que a gente precisa trazer. Parece que por causa da alteração, talvez, né, deu mais tempo aí pro Flamengo, a gente tem o Flamengo tendo reforço aí, né, que é o Alexandro. Então, o Flamengo com reforço para o Clássico, né? Alexandre estava fora aí, segundo informações do UOL, tô aqui no Netflu, né? Olha só, com a mudança da data, o técnico Léo Jardim pode ganhar um reforço, então é por causa da mudança mesmo, hein? O importante para escalar o Flamengo trata-se do lateral esquerdo Alexandre. Como é que ele tá rendendo, pessoal? Parece que ele tá cotado para Copa do Mundo, né? Doideira. Ó, segundo a reportagem do UOL, o medalhão, que está na reta final de recuperação de uma lesão na coxa direita, tem grandes chances, olha só, de retornar contra o Fluminense. Defensor não atua desde o fim de março, quando se machucou contra o Corinthians por conta de um problema. Ele foi cortado da seleção brasileira, aí ó, viu? Foi que tinha alguma coisa da seleção brasileira? Por outro lado, Everton Cebolinha, que fraturou a costela. Que isso, cara? Sério? É, que passou. Aí saiu. Então, beleza. Eric Pulgar, com lesão no ombro. Jorginho com problema na panturrilha. Ainda estão em tratamento. O Flamengo com alguns desfalques sérios, né? Pô, Everton Cebolinha, muito bom. Você tem o Eric Pulgar, carniceiro. Eu não. Ah, Thiago, você não gosta do Eric Pulgar? Então, é muito pela violência, tá? Eu acho o jogador muito violento. Ah, não, Thiago, mas a posição camisa 5 exige. Não exige, não. Não exige, não. Não exige, não, tá? Então, assim, acaba machucando os outros jogadores. Mas, assim, de qualquer forma, a gente tem o Flamengo aí com reforço, né, pro jogo contra o Fluminense, que não é hoje, tá? Seria hoje, mas será amanhã, tá, meus amigos? Então, amanhã tem o Fla-Flu, a gente vai trazer todos os detalhes do Fla-Flu aqui, tá? Muitos torcedores me mandam mensagem, pelo menos aqui no canal Hora do Flu, nos comentários, dizendo que essa história do adiamento é palhaçada, não tem pra quê e tal. Mas até o Eric, o Eric Farias, rapaz, ele que é um cara muito identificado com o Flamengo, né? Ele saiu em defesa do torcedor do Fluminense, tá? E tem torcedor do Fluminense que tá criticando a torcida, né? Dizendo ali que o Fluminense não fez nada para merecer isso, né? O Fluminense fez o seu cronograma, o Fluminense não teve nenhum problema, o Fluminense, né, fez tudo certo. Então, assim, eu entendo, né? Mas para você que é tricolor e tá criticando a torcida porque a torcida ficou revoltada com esse alinhamento entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do Fluminense, que só prejudicou o Fluminense, ainda mais pensando no jogo contra o Rivadavia, Eric Faria ficou do lado da torcida do Fluminense, tá? Então, assim, repensem. Muitos aí precisam, de certa forma, pensar, mas por que a galera... Eu expliquei em 2 vídeos, confere os vídeos aí, por que a gente falou que a torcida estaria chateada sobre isso aí, pelo menos na minha visão, tá? Mas vamos para notícia ótima. Para aquela notícia, o Fluminense já divulgou as imagens do treino de hoje. E o treino de hoje é o treino que define o time, né? Então, muito provavelmente mais à tarde, um pouco ali para a noite, a gente deve trazer para você o provável time do Fluminense, né? A escalação. Mas olha só, gente, no treino de hoje, a primeira imagem é essa daqui. Facundo Bernal treinou juntamente com o elenco, tá? E não foi só hoje, não. Treinou ontem e anteontem. Facundo Bernal já está treinando junto com o povo, tá? Então, plenamente recuperado aí da sua lesão. Ninguém está falando sobre isso. Até o Manolo está atrás de informações sobre Bernal, se Bernal vai ou não para o jogo. Mas o fato dele estar aqui hoje treinando com o pessoal no treino que define o time, fica muito claro ou fica muito evidente que Facundo Bernal está de volta.
E eu vou te explicar um pouquinho daqui a pouco o porquê a volta de Facundo Bernal é importantíssima, é uma ótima notícia e fortalece muito o Fluminense, tá? Já te explico, mas antes, vamos continuar aqui, que tem outras imagens, outras coisas, outras pessoas apareceram aí, você tem o Martinelli, Inácio e Serna, deixei pra ver as imagens com você, só vi do Facundo Bernal, a gente tem o Milan treinando e treinando bem, né? Algumas pessoas, eu até peço pro Thiago Manu, nosso repórter, dar uma conferida, mas eu já ouvi por aí que Milan não tá treinando mal, tá? Tá treinando bem, tá treinando normal, tá? A gente vai ver com calma. A gente tem o Guilherme Arana aqui, aí aqui tem Hércules, o Otávio, né? E o Arana, beleza? Paulo Henrique Ganso aqui também, Samuel Xavier, o Alisson, a gente tem aqui Lúcio, né? Galera treinando aí. Até aqui sem muita novidade, são os titulares mesmo, né? Treinando, para Castilho parece ali. Castilho que começa a botar uma pulguinha atrás da orelha do Zubeldia para começar jogos. Outro dia a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Riquelme e Felipe, olha que legal. Riquelme e Felipe treinando junto com o elenco, que eu acho que, pô, agora com a lesão do Matheus Reis, é a hora de oportunizar ele. Segundo o Vene Casagrande, teve uma reunião do André Curi, que é um empresário do jogador, com a direção do Fluminense para tentar um empréstimo para ele não ficar parado. Mas não sei se o empréstimo é a melhor coisa não, tá? Eu acho que Riquelme e Felipe tem bola para jogar no Fluminense. Mas é aquilo, né? É aquilo. Já vi vários torcedores comentando: não, mas Riquelme e Felipe não joga nada, esse aí é fraco. Gente, esse é o problema, sabe? Esse é o grande problema. Porque eu tenho que aturar Otávio no fim de carreira fazendo M todo jogo. E toda vez que entra prejudica. Aí quando um menino Tcheren que tá em evolução entra e talvez não faz um ou dois jogos bons, o pessoal já fala que é um lixo. Cadê esse povo pra falar dos veteranos, hein? Cadê esse povo pra falar do veterano? E outra, por que os veteranos têm licença pra errar e os moleques de Xerém não podem ter uma sequência? Porque eles são jovens. Jogadores jovens vão oscilar, é natural. Só que aí, muita narrativa que vários torcedores do Fluminense têm em não vale nada, não joga nada, isso aí não vai dar jogador. Vocês faziam a mesma coisa, sabe com quem? Com o Luiz Henrique. Eu tinha que vir aqui igual um doido falando, gente, calma, Luiz Henrique é bom jogador, vai dar jogador, o menino é diferente. Não, horrível, horrível, estabanado, parará, perna longa, não sei o quê. Agora o Luiz Henrique, valendo mais de 400 milhões e ainda tá pra ir pro Flamengo. E se for pro Flamengo, esquece, tá? Acaba com o futebol brasileiro. A última vez que ele veio, ele acabou com o Botafogo. Então, assim, tem que ter calma, gente. A torcida que tem que abraçar os meninos é a mesma torcida que às vezes. E eu não tô falando o que é grande parte da torcida, não. Tô falando que é alguns. É uns. É umas migalhinhas, quase ninguém. Que eu também respeito a opinião de vocês. Se vocês não gostam dos meninos, o que eu posso fazer? Só que isso aqui é um ativo do clube. Aí quando é vendido a preço de banana, essas mesmas pessoas que criticavam os meninos, dizendo que não ia dar jogador, são os mesmos que criticam a direção por ter vendido. Peraí, não, então por isso que eu digo, quem é o principal beneficiado nessa história é a torcida. Então a gente precisa, de verdade, ter um pouco mais de paciência, cara. Um pouco mais de paciência. Gente, Riquelme Felipe não desaprendeu a jogar bola, não. Tenho certeza que se fosse no Palmeiras da vida, ele tava ganhando minutos, estava desenvolvendo, já tava sendo importante. Vamos ter calma, gente. Ter calma com os meninos. Tem que ter, não tem jeito. A gente tem calma. Tem gente que pede pra ter calma com o Freitas. Não, Thiago, vamos ter calma com o Freitas, que ele é bom jogador. Aí quando é um menino da base, aí esse não precisa ter calma. Esse já não vale nada. Desculpa, tá, gente? É que quando se fala assim, eu acho muito injusto pegar um menino de 19 anos, de 16 anos, de 18 anos, e a gente, sabe, martela, decreta, como se fosse. Sabe quem é que o pessoal falava que era horrível? Isaac. Uma das grandes joias, um dos últimos meio-campistas que a gente revelou. O pessoal falava que ele era horrível, não vale a pena, horrível, horrível. Agora tá lá no Shakhtar, arrebentando, pô. É por isso, quem perde é a gente, entendeu? Por isso que eu falo, vamos ter calma. A gente tem o Alisson aqui e tudo mais, né? René e Guga. Deus que me perdoe, né? Pô, Deus que me perdoe, me desculpa. Pô, me perdoa, Guga, me perdoa, René. Mas, pô, não. Caraca. Vou ficar quieto. René aqui.
É isso. John Kennedy, aí a gente tem ali o Zubeldia, Guga aqui mais uma vez e tal. Fábio, Vitor Eudes. Aqui não dá pra vocês verem, mas é o Fábio. Ó o Fábio. Então é isso, gente. Esse foi o treino. Vamos voltar lá com a foto do Bernal, que eu vou explicar pra vocês por que eu coloquei essa como uma excelente notícia, tá? O Bernal está aqui recuperado, já treinando com o povo. É uma ótima notícia por alguns fatores, né? Bernal começa o ano muito bem, tá? Bernal começa o ano fazendo o melhor ano dele em relação ao Fluminense, já adaptado, jogando muito bem, com muita força na marcação, com boa saída de bola. Ele, apesar de alto, é um jogador que tem muita velocidade, marca muito bem, né? É um cara que toma conta do espaço, né? Ele não dá mole. Então, assim, passa uma segurança muito grande para a zaga. Um Bernal, ele potencializa sua zaga. Eu lembro que James estava sendo muito elogiado e tal no início dele, muito porque Bernal fazia entre aspas, o trabalho sujo, né? No meio de campo em proteger, né, ali a zaga. Infelizmente ele sofreu uma lesão parcial do ligamento, né, aonde ele ficou de fora, e a gente tem hoje até uma dupla de volantes que funciona muito bem e tá funcionando. Apesar de ser uma dupla que não passa a segurança defensiva que Bernal passa, mas é muito bom. Hércules e Martinelli fazendo primeiro volante, funciona. Só que eu, na minha cabeça, e talvez eu acho que eu sou uma das únicas pessoas a falar isso, eu acho que com o Bernal você tem uma melhora na zaga e uma melhora no próprio Martinelli jogando de segundo volante, que é onde ele brilha, né? Onde o Martinelli fica livre, solto para poder chegar à frente, chegar, dar passes, né? A criar, ajudar o time a criar, porque ele não fica tão preso. Mas eu entendo que tirar um Hércules hoje é impossível, tá? O Hércules vem também jogando muito bem, vem aparecendo, vem fazendo gols, vem pisando na área. Então, assim, com o Bernal, a gente só vence. Por quê? Ou ele entra no time titular e dá segurança para a zaga e dá liberdade para o Martinelli e o time melhora, ou mesmo ele no banco, ele melhora o time. Por quê? Quando o Martinelli ou Hércules estiverem cansados, você tem esse cara aqui para entrar num segundo tempo, aonde não vai precisar usar Otávio, que toda vez que entra o Fluminense some, acaba, perde, e você usa um jogador que vai manter um nível interessante daquilo que vinha sido feito. Então, assim, a volta do Bernal é excelente para as nossas pretensões, porque não sei se você já reparou, no fim das contas, de primeiro volante, a gente só tem ele. Não tem outro jogador que faz aquela função. Então, ele retornando é uma saúde, uma força e uma qualidade que a gente tem no nosso meio de campo que é muito boa, gente. É muito boa e precisa ser valorizada. Então, a volta de Bernal é uma ótima notícia para o Fluminense, para o torcedor tricolor que viu o time cair quando entrava os jogadores no segundo tempo. Agora você pode até tirar tanto o Hércules quanto o Martinelli, que você vai entrar com o Bernal e você fica com a segunda volância. Pode botar o Alisson, que chegou recentemente, que também pode ser potencializado. Então, assim, precisávamos dessa referência no meio de campo, precisávamos desse homem de marcação, que é um homem de marcação, um homem de saída de bola muito forte e que consegue fazer tudo isso. Bernal, gente, é um excelente jogador e eu espero que a torcida acorde para isso o mais rápido possível e que essa volta dele seja uma volta excelente, porque estava fazendo um ano muito bom, que virou até o titular, né? Virou até o titular. E só de pensar que com o Bernal você não vai precisar usar o Otávio, eu acho isso um dos grandes reforços, com todo o respeito que eu falo do Otávio, mas estou falando do Otávio jogador, que não tem condições de vestir a camisa do Fluminense. É um reforço excelente para o Fluminense, a volta de Facundo Bernal, de verdade. Show, queridos? Um beijo no seu coração, muito obrigado. Estamos aqui achando que ele volta, tá? Porque o cara tá treinando com a galera, não é possível. Se não voltar, eu faço um vídeo, explico, tá? Mas é isso. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um presente, um privilégio, e é isso. Vamos pra cima, vamos pra mais. Ajuda a gente aí. Valeu, forte abraço, soluções coloridas. E ó, os produtinhos que passaram aí, você pode ficar à vontade de comprar um, clicar nele e escolher outro. Você acaba ajudando o canal do Flu de qualquer maneira, tá? Então clica aí, ajuda a gente. Tamo junto, forte abraço.